O Cristão Pode Beber Vinho, de Marcelo Berti. Faz parte da coleção Teologia para Todos, de Rodrigo Bibo. É um tema polêmico cercado de desinformação e preconceitos. Pelo tamanho do livro, fica claro que é apenas uma introdução ao tema, mas o autor se esforçou para entregar o máximo, mesmo de forma resumida. A intenção de Marcelo Berti não é dar uma resposta definitiva, mas sim apresentar evidências bíblicas sobre este assunto. Mas quem é Marcelo Berti? Marcelo Berti é bacharel em missões pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida e mestre em teologia pelo Dallas Theological Seminary. Foi pastor da Igreja Batista, cidade universitária de Campinas, trabalhou na Biblioteca Nacional da Grécia, estudando manuscritos gregos do Novo Testamento. Atualmente leciona grego e hebraico no Seminário Bíblico Palavra da Vida e é autor do blog Teologando. O assunto, ao meu ver, é pouco estudado nas igrejas e muito evitado, quase se tornando um pecado comentar sobre esse tema. Por fim, o autor acredita que é fundamental apresentar evidências bíblicas de que a Escritura nem sempre acompanha a opinião da maioria evangélica do nosso país. O livro, apesar de ser uma espécie de introdução ao assunto, precisa ser acompanhado de uma Bíblia do seu lado, pois o mesmo é riquíssimo em bases bíblicas. Já na introdução, ele apresenta as diferentes visões sobre o assunto. Os proibicionistas, que entendem ser proibido o consumo de qualquer bebida alcoólica. Os abstêmios, que entendem ser autoprivação de bebida alcoólica a melhor alternativa à prática cristã, mesmo admitindo que a Bíblia não proíbe o consumo de bebidas alcoólicas. Os moderados, que entendem que o consumo ponderado de bebidas alcoólicas é autorizado por Deus. E, por fim, os libertinos, que não têm compromisso com o ensino da Escritura, bebem tudo sendo rebeldes ao ensino da Escritura. As opções respaldadas pela Escritura não são a proibição e a libertinagem, mas sim a abstinência e a moderação. Já no capítulo 1, o autor trabalha a questão da fermentação do vinho, já que muitos críticos ao consumo de bebidas alcoólicas alegam que o vinho da antiguidade era suco de uva, não fermentado, quando na verdade o juízo de valor que a Escritura faz em relação à bebida diz respeito ao uso, sobriedade positiva e embriaguez negativa. Ele propõe uma leitura do Antigo Testamento e do Novo Testamento a partir de uma perspectiva histórico-gramatical, ou seja, vamos observar ao mesmo tempo os aspectos históricos e linguísticos para então compreender se o vinho mencionado pela Bíblia era alcoólico ou não. A partir daí, é texto sobre texto, meu amigo. E você não pode ler esta obra sem a Bíblia aberta à sua frente. A evidência histórica e lexical apresentada por Marcelo Berti demonstra com clareza que o vinho citado na Bíblia era fermentado e, como veremos, também aprovado por Deus. O erro dos proibicionistas está em impor suas preferências à interpretação do texto, criando um vinho não fermentado a partir de traduções equivocadas dos termos. Algo que a evidência textual disponível demonstra ser impossível. Já no capítulo 2, os santos bebiam vinho. O vinho era usado nas atividades religiosas e considerado uma dádiva de Deus. Tanto que o shekar, o tipo mais intoxicante de vinho, apesar de ser frequentemente condenado na Escritura, é aceito como oferta ao Senhor, Números 28:7, por exemplo, cujo consumo ele recomenda em sua presença, Deuteronômio 14:26. Por ser usado como oferta de libação, entendemos que Israel via o shekar como uma dádiva divina que deveria ser retribuída a ele como adoração por meio da oferta de libação. O vinho era encontrado na mesa de todos os israelitas. Tanto reis como trabalhadores incluíam o vinho na sua dieta. Servia para alegrar o coração depois de um dia de trabalho, como aconteceu com Boaz, lá em Ruth, capítulo 3, verso 7. Conforto em dias de sofrimento, usado para celebrar o amor. Já no capítulo 3, o tema é Jesus bebia vinho. Neste capítulo, o autor deixa claro que não há textos que mostrem Jesus bebendo vinho, mas que também não há textos que mostrem Jesus não bebendo.
e que é importante levar em consideração a cultura da época sobre o assunto. Como já vimos, os hebreus haviam sido instruídos a celebrar o Senhor bebendo comunitariamente o vinho em diferentes ocasiões. Como um judeu integrado na cultura e na religião de Israel, Jesus certamente participou de muitas festividades judaicas. Entre elas, podemos lembrar a festa dos tabernáculos, João 7, a festa da dedicação, João 10, e a celebração da Páscoa, João 4, 6, 13. Naquela época, a liturgia da celebração estava centralizada no vinho, de modo que todo participante deveria beber pelo menos 4 taças cerimoniais de bebida, independente da sua condição social. Já no capítulo 4, e caminhando para o final do livro, o cristão pode beber vinho? Neste capítulo, ele trabalha as duas perspectivas mais plausíveis ao assunto, a abstêmia e a moderada. Neste último capítulo, ele discute algo que abstêmios e moderados têm em comum, a sobriedade. Ele trabalha pontos importantes como abstinência e em virtude de um voto e em virtude da missão ou da função. Mas, na minha opinião, de todas as perspectivas sobre o assunto, a moderação, ao meu ver, é a mais bíblica, que, com base nas Escrituras, deve ter sobriedade, autocontrole e domínio próprio. A resposta da Escritura à pergunta proposta no título deste capítulo é clara. O cristão pode consumir somente se o fizer dentro dos limites da sobriedade.